Ora, boa noite a todos os que nos seguem a partir de casa. Esta será a primeira catequese em diferido, gravada, a partir aqui da nossa Igreja Matriz do Divino Salvador de Alvor, mas cuja catequese depois será para os nossos catequizandos, seja da Igreja do Divino Salvador, seja do Vicariato do Sagrado Coração da Pedra Mourinha. E nada melhor do que começar a nossa catequese com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos a Deus nosso Pai, nosso Criador e nosso Redentor, a Deus uno e trino, para que nós possamos sempre viver segundo a sua palavra e de acordo com a sua lei. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ora então, o tema da catequese de hoje chama-se Mergulhando no Gênesis, e este é o primeiro de uma série de 3 pontos que se prende exatamente com o livro que iniciámos na semana passada, o livro do Gênesis, e que começamos a estudar. Então, no primeiro capítulo do livro do Gênesis encontramos o seguinte: no princípio começou Elohim a criar os céus e a terra. O verbo bará não traduz propriamente uma ação concluída, ou seja, não se refere concretamente a uma ação que já esteja acabada. E muitas das vezes aquilo que nós temos nas nossas Bíblias é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Ora, se a ação começa no princípio, o verbo não pode começar a apresentar o criar como uma ação já acabada. Criou e ponto final. Não. O Senhor começou a criar. Começou a criar os céus e a terra. Então, neste contexto em concreto, pode-se traduzir, segundo queremos, da seguinte forma: começou a criar os céus e a terra. Ao longo dos 6 dias de criação, Elohim, Deus, desenvolve a sua ação criadora. Cria o mundo, enche de vida a terra, as verduras, os mares, os animais do campo, tudo é obra da ação criadora de Deus. O corolário da criação é marcado novamente pelo verbo bará, criar, ainda que seja usado noutras circunstâncias. E criou Elohim, diz o capítulo 1, versículo 27, e criou Elohim o homem na sua própria imagem. Na imagem de Elohim ele criou-os, homem e mulher, ele os criou. Ora, na criação do ser humano, vemos o verbo bará novamente a ser emprego, e é utilizado em 3 vezes, em concreto. Vejamos a beleza destas palavras. Agora vamos procurar esmiuçar um bocadinho esta questão e vamos aprofundá-la. E criou Elohim o homem na sua própria imagem. Isto é, homem igual à humanidade. Aqui não se refere ao homem só. Não é só o homem que é criado à imagem de Deus, é homem e mulher. Portanto, a humanidade é a imagem de Deus. Na imagem de Elohim, ele criou-os. Isto é, Elohim é o modelo e nós, homens e mulheres, somos imagem de Deus. Homem e mulher ele os criou. Só por aqui temos algo de inédito. Homem e mulher são imagem de Deus. Não é só o homem, não é só a mulher. Portanto, amigos e amigas, quando nós nos apercebemos disto, nós estamos a falar de um texto que tem mais 2.300 anos de existência, 2.300, 2.400 anos de existência. E este texto dizer que o homem e a mulher são iguais, porque ambos são imagem e semelhança com Deus, é bico de obra. Sobretudo no contexto de sociedades que eram puramente patriarcais, ou seja, onde o homem estava no centro de tudo e de todas as coisas. Aliás,
Se nós pegarmos em alguns textos dos Evangelhos, por exemplo, na multiplicação dos pães no Evangelho de Mateus, Mateus vai dizer o seguinte, que 5.000 homens comeram sem contar mulheres e crianças. Ou seja, mulheres e crianças não contavam para nada, eram só os homens. Então, quando o próprio primeiro livro da Bíblia, logo nos primeiros versículos, nos diz homem e mulheres são imagem e semelhança a Deus, quer dizer que, efetivamente, em Deus existe esta dupla dimensão, masculina e feminina, digamos assim. Não é que Deus tenha sexos, não é isso, mas que em Deus existe este lado materno e paterno. Isto é muito importante também na nossa compreensão enquanto sociedade, porque, infelizmente, a nossa sociedade depois aproveitou-se de um outro texto, também aqui encontrado no livro do Gênesis, no qual a mulher é retirada da costela do homem para subjugar a mulher a uma dimensão puramente patriarcal, digamos assim. Ora, mas avancemos. E Deus deixa alguns mandamentos. Diz o seguinte: sede frutíferos e multiplicai e enchei a terra e subjugai e tende domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre toda a criatura vivente que se move na terra. Ora, há aqui uma série de mandamentos: frutificar, multiplicar, encher a terra, subjugar, que é uma palavra assim um bocadinho forte, e às vezes pode parecer um bocadinho feia, ter domínio sobre, não é? E, portanto, aqui, o que é que isto tem de importante? Amigos e amigas, Deus não criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, para virem passar férias. Não foi para isso que eles foram criados. Eles foram criados dentro do âmbito de um projeto pensado por Deus, criado por Deus, imaginado por Deus. E esse projeto começa no paraíso, um paraíso terreno, como diz as Escrituras. E o homem foi criado para ser feliz. É certo, dentro desse projeto de Deus, mas além da felicidade, com uma missão específica. Ora, essa missão específica é exatamente, antes de mais nada, louvar o seu Criador. Aquilo que nos passa muitas vezes ao lado é pensar que a missão de Deus é só, agora, hoje em dia, é só espalhar o Evangelho. Não! A primeira grande missão de Deus é ser felizes. Todos nós sentimos esse chamamento à felicidade. Todos nós temos o direito a ser felizes. Todos nós temos o dever de fazer os outros felizes. Ora, assim, nós a pouco e pouco vamos criando o paraíso na Terra. Vamos reconstruindo esse paraíso aqui neste mundo. Mas avancemos um bocadinho. Ora, o ser humano é dotado de livre-arbítrio. Eva disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Elohim disse: dele não comereis, nele não tocareis sob pena de morte. Não pensemos que a liberdade não está isenta de restrições. O povo dizia muito bem que a minha liberdade termina onde começa a do outro. O outro já é propriedade do outro. Eu, na minha liberdade, sou propriedade de mim próprio. Então, a propriedade do outro é sagrada, assim como a minha é sagrada para mim. E quando eu falo em propriedade, não me refiro só numa dimensão puramente material, mais do que isso. Eu refiro-me a um outro campo muito mais profundo, que é o campo da interioridade e da personalidade. O que é que isto quer dizer? Eu, enquanto pessoa, tenho direito a ter o meu espaço, a ter a minha privacidade, a ter as minhas crenças, ou não ter nenhumas, mas a ter aquilo que só me faz de mim pessoa única, igual, única e irrepetível. A outra pessoa, idem aspas. E isso tem que ser respeitado. Isso tem que ser respeitado. Ora, o que é esta dimensão do livre-arbítrio? Antes de mais nada, amigos e amigas, é perceber que essa é uma das características fundamentais dos filhos. Porquê?
Vós podeis muito bem dizer aos vossos filhos: olha, eu quero que tu faças isto, mas tu é que sabes. Gostava que tu fizeste isto, mas tu é que sabes. E às vezes, quando eles não fazem aquilo que nós dizemos, sofrem as consequências daquilo que fazem, depois dizem: tinhas razão. Tinhas razão. Ou seja, dar sempre, viver sempre esse livre-arbítrio que nos torna o quê? Torna-nos filhos. Filhos de quem? Filhos de Deus. Deus não nos cria só à imagem e semelhança. Tantas vezes nós ouvimos dizer: é a cara chapada do pai, ou é a cara chapada da mãe, ou tem os olhos da mãe. É verdade. Nós também somos a cara chapada de Deus. Nós também somos a cara chapada de Deus. Somos imagem e semelhança com o nosso Pai do céu. Então, amigos e amigas, é importante percebermos que uma das características que faz nós filhos é a liberdade de escolher o caminho que queremos trilhar. Então, continuemos. Está ante a primeira humanidade o livre-arbítrio e o primeiro mandamento negativo: não comer da árvore. E a serpente, por sua vez, faz com que a humanidade coma do fruto. A serpente argumentou: não morrereis. Mas Elohim sabe que no dia em que comerdes dele, os vossos olhos abrir-se-ão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. Ora, aparentemente, aquilo que a serpente diz não é nada de mal. Aparentemente não é nada de mal. Não, olhem, não se preocupem. Não se preocupem. Agora, a questão é que se vocês comem do fruto que Elohim proibiu, vocês vão começar a ver o que é o bem e o que é o mal. Vão poder escolher e tornar-se independentes de Deus naquilo que vocês quiserem. Meus amigos e minhas amigas, quantas vezes nós não sabemos ao longo da história de que o ser humano tentou meter-se no papel de Deus e as coisas correram mal? Quantas? Perguntemos a nós próprios. Quantas vezes nós não andamos a brincar com aquilo que não devíamos brincar, sem qualquer despropósito para a ciência construtiva? E o que é a ciência construtiva? É aquela ciência que procura o bem da humanidade, não é os interesses nem os lucros económicos, não é? Mas sim o bem da humanidade. Mas quantas vezes, por exemplo, a criação da bomba atómica, esse é um dos pontos que é mais flagrantes. A criação da bomba atómica, a energia atómica pode ter fins bastante úteis, até mesmo na corrida espacial, assim esperamos. Mas quantas vidas não ceifou? Quantas vidas as bombas atómicas, as que caíram sobre Hiroshima e Nagasaki, são os exemplos mais vivos, quantas vidas ela não ceifou? O mau uso do livre-arbítrio daquela ciência que tinha sido criada e dada ao homem através de Deus. Ora, isso deve-nos fazer pensar na forma como utilizamos o nosso próprio livre-arbítrio e os poderes que nos são concedidos. Por isso, amigos e amigas, Adão e Eva comeram. E o que é que aconteceu quando comeram? Antes de terem comido, eles estavam nus e não se envergonhavam desse fator. Agora abriram-se os olhos, perceberam que estavam nus e entrelaçaram folhas de figueira para se cingir. Ou seja, perderam a sua inocência. A inocência original. A história destes primeiros capítulos do livro do Gênesis, dão-nos uma grande lição. Homem e mulher são criados iguais em dignidade, em direitos e em deveres. Ambos são imagem e semelhança com Deus, ou seja, em Deus existe um olhar paternal e um olhar maternal. Porém, homem e mulher são chamados a ser um só, como dizem as Escrituras. Vayehu levazar errado, e tornar-se-ão uma só carne. E assim como Deus é errado, é um só, homem e mulher são chamados a ser um só. Isto é, a unidade do amor é divina e a origem do chamamento ao amor também é divina. Ora, porém, Deus criou-nos com livre-arbítrio, simbolizado na liberdade que Deus concede em comer todas as árvores do paraíso, mas proibindo de comer uma, que estava no centro do jardim. O ser humano, ao usar mal o seu livre-arbítrio, sofre as consequências do mau uso do mesmo e, como consequência imediata,
perde a consciência de inocência original, que somente Jesus, bem mais tarde, vem repor. Jesus dizia: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por isso, antes de cedermos aos meros impulsos, pensamos seriamente no que fazemos e que, em todas as decisões da nossa vida, há o caminho do bem e o caminho do mal. Adão e Eva reconheceram que estavam nus, isto é, perderam a sua inocência original. A outra consequência do mau uso do nosso livre-arbítrio é a expulsão do paraíso, ou seja, a perda da possibilidade de estar constantemente na presença de Deus, ou, por outras palavras, cair da graça. O homem também foi posto por Deus a dar o nome aos animais. Basta conferirmos depois o capítulo 2 do Gênesis, versículo 20. O dar o nome na Sagrada Escritura é uma ação extremamente importante, pois dar o nome implica ter posse sobre. Ao dar o nome aos animais, o ser humano é chamado a governar e a ter posse sobre a criação da terra. Também, se nós quisermos recordar outros episódios, concretamente na Sagrada Escritura, muitas circunstâncias o homem chama a mulher pelo nome, cá está, aqui a tal posse do homem sobre a mulher, e a mulher muitas vezes chama o homem meu senhor. Meu senhor porquê? No sentido de propriedade. Eu sou propriedade do homem. Isto foi a tal questão que nós estávamos a abordar ainda há bocado. Portanto, o homem de alguma forma era proprietário da mulher. Isto, claro que teve as consequências que teve e a prejudicialidade que teve, ao ponto de depois Jesus vir condenar a questão da forma como se passavam os certificados de divórcio, como dá cá aquela palha. Jesus falava nesse aspecto, porquê? Porque, efetivamente, acho que já partilhei isto convosco na catequese, a mulher, por cozinhar mal, pois podia levar o certificado de divórcio. Portanto, por qualquer razão, o matrimónio podia ser uma coisa banalizada e desprovido de qualquer contexto sagrado. E Jesus veio dizer que não, o matrimónio é sagrado. O amor entre um homem e uma mulher, que os torna um só espiritual e carnalmente, é sagrado. E que essa sacralidade reflete a unidade de Deus. Portanto, assim, esta dimensão de ter posse, de dar o nome, não é? Esta questão de dar o nome é muito importante neste contexto. Meus amigos e minhas amigas, continuemos. Porém, devemos perceber que a criação não é nossa, é de Deus. Isto falando na questão da criação. Ainda que nós sejamos os gerentes, quem gera a criação somos nós. Nós temos que perceber isso. Deus criou-nos para estar à frente da sua criação. Por isso somos criados no penúltimo dia, porque ao sétimo dia Deus descansa, não é? Na Sagrada Escritura. Mas, se nós somos criados já no fim da criação, como a cereja no topo do bolo, é exatamente com a finalidade de gerirmos a casa, que não é nossa, que é do nosso Pai. Portanto, a nossa missão é essa. Não é destruir a criação, não é abater os animais só porque sim, pelo mero prazer de matar, por aí afora, 30 por uma linha, o lixo que é jogado para o mar, essas coisas todas. Portanto, temos de ter consciência que esta é a casa que Deus criou para nós e que temos que cuidar dela. Temos que cuidar dela. Ponto final. Assim, não podemos nem devemos agir despoticamente sobre a criação, mas ao contrário, estimá-la e amá-la, com plena consciência que, em parte, nós também recebemos o nome da parte de Deus. Ou seja, também a nós, Deus deu-nos um nome, homem e mulher. E ao dar-nos esse nome, nós somos posse de Deus. Nós somos criados por Deus. Nós também somos parte da criação. Assim como tudo o resto nós demos nome, nós temos posse sobre, não é? E devemos cuidar e gerar e amar e por aí fora. Também da mesma forma, nós somos parte da criação, porque também nós fomos criados por Deus. Com
Desta feita, também nós compartilhamos espaço e a natureza com o resto da criação. Existe também em nós uma dimensão material e animal. É ela que nos faz querer nos alimentar, reproduzir, dormir. Estes são alguns dos instintos que ainda partilhamos com o resto da natureza criada por Deus. Porém, não somos somente instintos. Somos filhos e filhas de Deus. Por isso, apesar de expulsos do paraíso, Deus não nos eliminou, porque nos ama. Deus ama a sua criatura, criada à sua imagem e semelhança. Nós, corolários da criação divina, somos os únicos que possuem imagem e semelhança com Deus. Que grandes lições devo tirar daqui para a minha vida? E agora eu vou apresentar alguns pontos que se considera fulcrais tudo isto que nós estivemos a analisar. Primeiro, ama a Deus que te criou à sua imagem e semelhança, independentemente de se és homem ou mulher. Ele criou-te igual em dignidade, direitos e deveres, não sendo um objeto do outro, nem sua propriedade. No amor verdadeiro entre um casal, Deus está presente, pois aqui se antevê que a natureza de Deus é amor, que se entrega sem nada esperar em troca. Usa bem o livre-arbítrio que Deus te concedeu. Pensa que tudo podes, como diz São Paulo, mas nem tudo te convém. Lembra-te que és parte da criação de Deus e que Deus tem um projeto para ti. Em ti existe também a animalidade racional, que te faz ser parte integrante do ecossistema em que te movimentas e que existes. Não és só espírito, és também corpo, carne. Não deixes de querer regressar à pureza original que existia antes do pecado dos nossos primeiros pais. Lá mais para diante, perceberás o como poder regressar novamente a esse estado. E depois, trabalho de casa. Quer dizer, já que estamos confinados em casa, temos um bocadinho mais tempo para fazer um trabalhinho de casa, não é? Assim, eu convido a ler 2 textos, são apenas 2 versículos da Sagrada Escritura, um do Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 24, o outro é da primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. E responder esta questão que vos é lançada: quais são os atributos de Deus? Ou seja, nestes 2 textos, quais são os atributos no qual é dito Deus é isto, ou Deus é aquilo. E perceber que este Deus estamos a falar daquilo que Deus é na sua essência. Está bem? Então, vamos lá descobrir quais são estes 2 atributos de Deus que nos caracterizam a pessoa do nosso Pai. Porque assim também nós percebemos o que é que nós somos. Está bem? Fica feito este desafio. Espero que tenham gostado da catequese, a todos aqueles que me seguem ou que nos seguem e que nos ouvem. Vão ter a folhinha o PDF da folhinha para baixar, está bem? Estará aí certamente num link aí ao lado. E se tiverem alguma dúvida, pois fiquem com o meu contacto, não é? E mandem por uma mensagem a perguntar: ó Padre Miguel, olha, não percebi isto ou não percebi aquilo. Pronto, e eu, na medida dos possíveis, depois esclarecerei as vossas dúvidas. Então, desejo a todos uma ótima noite, espero que tenham gostado e vamos terminar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero só terminar e agradecer ao Sr. Jorge Esperidião por ter feito o gosto e o favor de poder estar a transmitir a nossa catequese. É ele que devemos agradecer também, claro que a Deus, mas também a ele, porque nos ter proporcionado este momento. Uma boa noite a todos vós. Obrigado.